existe a influência sísmica, portanto, a anulação, tanto por a situação geográfica de Timor, existe por causa das águas enfurecidas. Temos as lendas, algumas, que existem muitas, felizmente, recolhidas pelos antigos missionários, por alguns militares e outros administradores que passaram por Timor. Nós podemos ver como o mito desta natureza, chamado o resto da Terra, ou o Manupoco ao Gênesis, ou o dilúvio na tradição biloteca. Ainda há lendas totémicas. Estas lendas não unem as famílias ao reino. Há uma espécie de animal ou vegetal de que se julgam descendentes. Por exemplo, o crocodilo diz-se descendente de alguns avós ou antepassados, mas não tem nenhuma relação familiar com as pessoas que habitam. Mas sim porque consideram que o crocodilo, por algum tempo da sua vida, da sua relação com o Timor, foi importante para a existência de Timor. Mas, no entanto, não existe nenhuma relação. E também porque nós vamos ver que, ao mesmo tempo, os antepassados aceitaram que o crocodilo era um mito, portanto, temos que respeitar, temos que comer a sua carne e temos que chamar o avô. Mas, no entanto, não tem nenhuma relação de descendência ou de parentesco com os homens que vivem hoje. Há contos mestiços também nas trabalhos literários de Timor. Alguns desses contos mestiços têm muita presença de contos portugueses que foram introduzidos com os tempos. Portanto, temos que ver Timor com a presença portuguesa quase 500 anos, vai fazer agora em setembro 500 anos, não é? Portanto, durante este tempo todo. E temos que ver também uma realidade. Durante a presença portuguesa em Timor, durante 150 anos, não havia administração civil. Quem era ao mesmo tempo governador e administrador de Timor era o capelão-mor. Portanto, os missionários eram ao mesmo tempo capelão-mor e capitão-mor. E há outros, desse tipo de pontos mestiços, nós temos uns de natureza e ideologia linguística timorense, que aparecem muitas vezes com os tempos como princesa, príncipe, torre, gigante, e que estes elementos, nestas lendas timorenses, aparece que estes elementos foram-se aportuguesando e as lendas timorenses foram-se tornando um conto misto, como, por exemplo, o conto de José João, as duas cobras, o Pedro, Paulo e João, e o João Jogador. Porque há muitos timorenses que estão aqui, mas se calhar muitos não conhecem dessas letras. Felizmente, eu como estudei, sei quase que já este curso para estes trabalhos. Diz-se normalmente, aqui no Estado português, que quem conta um conto aumenta sempre um ponto, não é? Mas no caso de Timor, acho que isto é muito mais do que isso. Portanto, assim que é aumentar mais um ponto, nós temos que uma lenda tem várias versões. Mas em Timor surgem dois elementos mais importantes que nós não devemos esquecer, que é o narrador e o autor da recolha. O narrador gentil é aquele que realmente transmite mais fiel as lendas que os velhos foram transmitidos de geração em geração. Os narradores cristãos, claro, que vão introduzir sempre os aspectos mais da sua crença religiosa. Nisto, nós vemos que o autor, o narrador perante o autor da recolha, nem sempre conta tudo aquilo que sabe. Muitas vezes, para respeitar a sensibilidade da pessoa que faz a recolha, ou um padre, um sacerdote, ou um colono. Portanto, tem que respeitar, não se pode dizer tudo. E depois, também tem essa realidade. Aquilo que ele sabe, não conta tudo, para que ele não seja explorado, ou para que a sua cultura não seja explorada. Tem mais, ele considera que se ele contar tudo, ele no dia seguinte pode morrer. Portanto, ele tem que parar a certa altura. Os timorenses têm várias formas de expressão próprias para manifestar a sua maneira de ser e estar no mundo.
esta maneira de viver e de estar no mundo, muitas vezes nós encontramos, infelizmente, a maior parte dos literatos e dos historiadores timorenses esquece-se muito de se basear a sua formação, a sua identidade, a sua cultura na tradição, nas lendas e nos fatos. Hoje assimilamos muito mais fácil o que vem do português, ou do Brasil, ou de Portugal, ou das outras literaturas, que temos textos ou base para fazer investigação, a passo que no Timor, as lendas, os livros que existem, ou estão nas revistas, que hoje custam 80, 60 euros por cada livro, que antigamente custava 10, ou porque não existe no mercado. E para podermos ver uma coisa que acho que às vezes lê-se e ouve-se, e muitas vezes alguns timorenses caem neste erro. Isto que é raramente, para mim é raramente. Que são os lianais, portanto o lianai é o orador, ou o mestre da palavra, o orador oficial, que são os que contam as lendas. Não é verdade? O lianai, a função do lianai é ser o portador, de ser o mensageiro, ou podemos assim dizer, aquele que transmite a tradição, a cultura da sua zona para o povo. Portanto, ele é o orador oficial quando em atos oficiais. Não existe nem um rei, nem um chefe que vai orar para fazer a oração da apresentação da família aos outros reinos, mas sim é o lianai é que transmite. Tem conta os velhos, portanto, tem conta as lendas. São os velhos aqueles que mais conhecem. Sobretudo, as velhas, porque têm mais disponibilidade e, para mim, podemos admitir que são aqueles que sabem mais sobre essas culturas. Portanto, são as velhas, os adultos, é que contam as histórias. Não são os lianais. Isto é uma concepção transmitida, alguns que disseram isto, aos escritores, aos investigadores portugueses e brasileiros, e hoje mesmo nos jornais, ou no Facebook, ou na internet, são os jornais que contam histórias. Não é verdade? Este matriz cultural está preservado de geração em geração e depois tem encontrado, como nós vimos até agora, em cantos, em lendas, contos, cantigas, ditos populares e adivinhas. São histórias, como já disse, que realmente foram, encontram-se em alguns livros publicados. Depois, creio que depois de 1970, começou a surgir alguns escritores timorenses, sobretudo na revista Seara, quando o locutor Jaime Neves começou a escrever certos aspectos da cultura timorense, a denigrir um pouco a realidade timorense, a capacidade intelectual dos timorenses, e começou a rebaixar, de certa maneira, como que a cultura timorense é uma cultura sem valor, porque não está figurada nos ritos, limites ou trâmites da cultura ocidental, da cultura portuguesa. E então surgiu um grupo de timorenses, como Nicolau Lobato, Francisco Xavier do Amaral, Borja da Costa, acho que mais uns 3 ou 4, que começaram a escrever, a repostar aquilo que realmente o Jaime Neves começou a denigrir. E então, a partir daí, começaram a surgir vários autores timorenses. Mas tudo é assim, depois de 25 de abril, a maioria dos autores timorenses fizeram ecoar os seus gritos de liberdade desse povo, que teve contato com Portugal desde há quase 500 anos, e a sua mensagem, sobretudo, é isso, que é querer elevar, mostrar a realidade portuguesa em Timor, porque Timor também tem uma identidade, tem uma cultura, é preciso desenvolver e preservar, porque nós vimos que durante os 500 anos, quem são os intelectuais em Timor? Os que têm formação superior são os padres. Depois, acho que até 1970, 2 elementos que tinham curso superior. Era Mário Carlos Escalão e João, né? Os dois. O resto nada. Foi a partir daí, nos 70, é que começaram a vir, 72, começaram a vir os primeiros timorenses para frequentar as universidades portuguesas. Aqueles que vieram
muitos não saíram, porque em 75 regressaram para participar na luta. E o Fernando Silvano saiu de Timor com 7 anos, portanto acho que ele veio para cá em 1939, se não estou bem. E Fernando Silvano é aquele, acho que é conhecido por todos, né? Portanto, é aqui muitas vezes, há muitos anos, é presidente da Sociedade de Geografia. E só para verem um pouco essa realidade cultural timorense, sobretudo das lendas, vou ler aqui uma poesia, a recriação da lenda de Fernando Silvano, que é sobre a Cena do Paraíso, para ver como é que o timorense vê em cada realidade. No princípio do mundo, nada nascia, mas existiam pessoas, montanhas, árvores, animais, ribeiras, mares, tudo. Frutos e sementes de todas as espécies. Nada nascia nem desaparecia. Não caía uma folha, não se abria um fruto, não nascia uma criança. Nem as pessoas, vendo-se umas às outras, procuravam saber para o que existiam. Não pensavam, e se eles não pensavam, também não falavam. Para ver. Obrigado. Obrigado, Luís Costa, professor, por nos ajudar a lembrar a nossa identidade, agradecendo também a todos os que escrevem, estão aqui presentes, poesias, literatura em geral, escritores, muitos dos que não estão aqui presentes, pintores, que nos terem ajudado a identificarmos com a nossa origem, a nossa identidade cultural. Vamos dar agora o passo seguinte com a doutora Maria José Maia. Obrigado. Não faz vários meus. Foi. Muitíssimo obrigada. Para uns foi relembrar aspectos da cultura, para outros foi conhecer aspectos da cultura timorense. E vamos dar início à poesia propriamente dita. E eu vou chamar o Dr. José Amaral. E vamos começar esta sessão de uma maneira diferente das outras em que tenho sido eu a abrir a poesia. Hoje vai ser o Dr. José Amaral com uma poesia em pétalo. Nós os três somos cúmplices. Se alguma coisa correr mal, não bata só a mim também. Que nós gostaríamos, como se trata dos 500 anos da chegada dos portugueses este ano, centenário Rui Sinati, e antes de chegarem os portugueses já haviam os timorenses, já haviam as casas sagradas, o Molúrix, e então vamos começar um poema em Mambai, que depois em português irá ser dita com a magnífica voz, maravilhosa Maria Maia. Eu vou começar com Obira Norléu. Obira Norléu. Hai fe biraher. Sai kaula umer. Diano terras. Maulo sibai. Hinino anania. Hum metania. Oen hodania. Sai se alta. Sai se ni aya. Obam mali. Mau hilt era. Behirisal. Hum be metania. Oen be metania. É isso, doutor. E a tradução? Ó relâmpago e trovão, se rebentarem desse lado, rachem as árvores em Laumer, em dia e teras, mas passem longe das mães e dos filhos, da cobertura das casas, das colunas das casas. Rachem apenas as árvores, rachem apenas as pedras.
Ó chuva miúda, chuva da segunda época, não venhas com força contra a cobertura da casa, contra as colunas da casa. E vou começar, habitualmente os 2 ou 3 primeiros poemas sou eu que digo. Vou começar com um poema de Xanana Guzmão, Avô Crocodilo. Já há pouco o professor Luís Costa fez alusão à lenda do crocodilo. Xanana Guzmão pôs em verso. Diz a lenda, e eu acredito. O sol, na pontinha do mar, abriu os olhos, espraiou os seus raios e traçou uma rota. Do fundo do mar, um crocodilo pensou buscar o seu destino e veio por aquele rasgo de luz. Cansado, deixou-se estirar no tempo e as suas crostas se transformaram em cadeias de montanhas onde as pessoas nasceram, onde as pessoas morreram. Avô Crocodilo, diz a lenda, e eu acredito. É Timor. E como estamos na homenagem ao centenário de Rui Sinati, os 2 poemas seguintes são de Rui Sinati. Primeira meditação. Do que faço, e pouco é, ninguém o vê, mas repercute-se nos outros, coisas ou seres, menos ar que breve pancada seca que segue, irradia vibrando no ar, longe entre dizeres, palavras leves ou risos afoitos, urgente petição ou profecia. Minha condição que me enfastia, minha afloração, acento, avisos. Minha, a liberdade ao percorrer Timor, sem que ninguém ouse querer fazer de mim ou trapo ou fantasia. Ninguém me tolhe o passo quando faço. Ninguém me vê viver o que me inspira. E como estamos quase na primavera, o poema seguinte do Rui Sinati, quem pode impedir a primavera? Quem pode impedir a primavera se as árvores se verão cobrir de flores e o homem se sentiu sorrir a vida? Quem pode impedir a surda guerra que vai nos campos deslocando as pedras, mudas comparsas no ritmo das estações, e da terra inerte ergueu milhares de lanças que a tremer avançam cintilantes para o limite em que a luz aquosa se derrama como um mar infinito, onde o arado abre caminho misterioso à seiva inquieta. Quem pode impedir a primavera se estamos em maio e uma ternura nos faz abrir a porta aos viandantes e o amor se abriga em cada um dos nossos gestos? Quem? Se os sonhos maus do inverno dão lugar à primavera. Dr. José Amaral? Fizemos um trato. Tínhamos combinado no último acerto dos pontos que era Maria Maia e Zé Camarada, não era? Pronto. Eu antes de continuar a dizer, houve uma pequena e grande surpresa e convido a senhora embaixadora para dizer um poema. Abri essa minha sessão, senhora embaixadora, que vai dizer o título, não sei qual o título está aqui, sem óculos não vejo. Eu vou tentar, porque estou ainda com gripe, mas vou tentar com esta voz rouca,
infância. As crianças brincam na praia dos seus pensamentos e banham-se no mar dos seus longos sonhos. A praia e o mar das crianças não têm fronteiras. E por isso, todas as praias são iluminadas. E todos os mares têm manchas verdes. Mas muitas vezes as crianças crescem e sem voltar à praia e sem voltar ao mar. Fernando Silva. Hoje o senhor professor Luís já falou muito do senhor Fernando Silva. Ele próprio não voltou à sua praia da areia branca e ao seu mar. Poeta, prosador e ensaísta timorense. Saiu de Timor ainda menino e faleceu no ano de 1993 na Vila de Cascais. Obrigada. Obrigado, Mãe Timor, a Funan Timor, muitas estão aqui. Premonição. Hei de chorar as praias mansas de Tiba e de Dili, as manhãs, mesas de bruma, de lautém, os horizontes transmansinos de dar, as planícies agrícolas de São e de Suai. Rui Sinal. Pequena ordem para Nicolau Lobato. Não sei exatamente o dia nem a hora em que morreste. Não sei o lugar do último acampamento, mas tenho a certeza que os peixes coloridos do meu mar de memória se atiraram doidos e se mataram nos corais da minha mágoa. Toda a noite os tambores bobodocs tocaram e belas borboletas caíram de asas iridescentes, estilhaçadas. Jorge Lautém. Um minuto de silêncio. Calai. Calai montes, vales e fontes. Regatos e ribeiros, pedras dos caminhos e ervas do sal. Calai. Calai. Pássaros do ar e ondas do mar. Ventos que sopram nas praias que sobram de terras de ninguém. Calai, canas e bambus, airus, árvores e airus, palmeiras e capim, na verdura sem fim do pequeno Timor. Calai. Calai. Calai-vos e calemo-nos um minuto. É tempo de silêncio. Um silêncio de tempo ao tempo da vida. Dos que perderam. Pela pátria, pela nação, pelo povo, pela nossa libertação. Calai. Um minuto de silêncio. Borja da Costa. Eu sou baixinho, mas não tanto. Oh, liberdade. Se eu pudesse, pelas frias manhãs, acordar-te irritando, fustigado pela ventania que me abre a cortina do céu e ver, do cimo dos meus montes, o quadro roxo de um perturbado nascer do sol a leste de Timor. Se eu pudesse, pelos torres dos sóis, cavalgar embevecido de encontro em mim mesmo,
nas serenas planícies do capim e sentir o cheiro de animais bebendo nas nascentes que murmurariam no ar lendas de Timor. Se eu pudesse, pelas tardes de calma, sentir o cansaço da natureza sensual, espreguiçando-se no seu suor e ouvir contar as canseiras sobre os risos das crianças nuas e descalças de todo Timor. Se eu pudesse, ao entardecer das ondas, caminhar pela areia, entregue a mim mesmo, num enlevo molhado da brisa e tocar a imensidão do mar, num sopro da minha alma que permita meditar o futuro da ilha de Timor. Se eu pudesse, ao cantar dos grilos, falar para a lua, pelas janelas da noite e contar-lhes romances do povo, a união inviolável dos corpos para criar filhos e ensinar-lhes a crescer e amar a pátria Timor. Xanana Guzmão. Meu menino garoto pé descalço. Estou calçado, mas Gabi, pode dizer alguma coisa sobre ele? Geralmente eu digo só no filme, mas pode dizer alguma coisa antes de eu ler o poema? Vou explicar antes de ler. Toda a gente só me conhece como jornalista e pintora. Normalmente eu digo, se eu soubesse, se pudesse expressar por palavras, não teria necessidade de pintar. Mas eu pinto porque não consigo expressar. E essa história do meu menino, garoto pé descalço, é uma história bem verdadeira e está aqui presente, aqui nesta sala connosco. Em 77, 78, um dos meus irmãos, o Kiko, quando chegou a Portugal, eu já cá estava na altura, conta uma história de um garoto que ia fugir, foi encontrado num monte, deitado, braço no ar. Isso quer dizer tudo. E essa pessoa de quem eu falo está aqui. E isso que eu escrevi, eu não chamo poema, é a história que eu quero contar, e que também já pintei, trabalho cá na Austrália. E dediquei-o a essa pessoa, porque eu tenho muita admiração. Perdi o contacto com ele, voltei a encontrar recentemente, que é aqui o meu amigo Zé Camarada. Ele é o autor. Meu menino, garoto pé descalço. Menino inocente, garoto pé descalço. Sobe o monte sem parar. Sobe, sobe, sobe. Perseguido pela morte sem nunca apanhar. Corre, menino, corre. Vai em busca da liberdade perdida. Sonha o sonho não distante. Aspira um lobo. Dê uma manhã livre, como ontem, menino. Inocente de garoto pé descalço. Sobe um monte sem parar. Seu coração sangra, afogado em tristeza. Lá longe, entregue às garras do traidor. Corre, menino! Corre, garoto inocente! Pé descalço, sangrando. Sobe um monte sem parar. Ouse? Homem endurecido pelos ventos e tréguas da vida. Dos montes que sobe sem parar. Corre vibrante de paixão. Sua vida é luta que resgata a liberdade perdida. Seu sonho é seu pesar. É luta do menino inconsciente. Garoto pé descalço, sangrando. Ouse, homem endurecido. Soldado leal. Sua paixão, seu sonho. Seu ideal é Timor libertado. Eu acho que como ela não fala, ela pinta. Mas no dia que ela falar, eu acho que então aí estamos todos feitos. Mulher Timor. Porque um dia o foi de mulher de mulher, né? Mulher Timor. Olhos meigos e transparentes. Tem por vivo alegria pura. Sorriso lúcido e tímido,
desse sabor essencial. Andar ritmado, cheio de graça natural. Sua forma, raio de sol, notável e perfeita. Quer vestir de cabaia e caio do bate, ou sabulo em sussurrete. Uma flor de harmonia. Sua grande paixão, Mortem. Transformou-se numa fortaleza, marcada nos caminhos da história, contra o invasor do seu país. Consoante as exigências